1900, era Porteirinha aqui, era Porteirinha, o nome aqui. 1960 foi que veio o governador e nomeou o primeiro prefeito, que foi Joaquim Pires Costa. Em 1962 foi que houve a primeira eleição. Aí foi o seu Agripino, o primeiro candidato a prefeito e eleito aqui. De 60 a 62, 2 anos. De 62 a 66, Agripino da Silva Costa. 66 a 70, foi Pedro Agapto da Silva. De 71, a gente conta 70, mas é a terminação do outro ano, né? 71 e 72, Antônio da Silva Ramos. 72 e 76, José Leôncio de Sales. 76 a 82, Antônio da Silva Ramos. De 82 a 88, Santino Raimundo dos Santos, sou eu. Naquela época, aqui não tinha nada. Ali nada, não tinha essas casas, não tinha nada, era só esta rua aqui, Rua Porteirinha, que é essa aqui. Neste documentário, exploraremos as origens, os desafios e as conquistas que contribuíram para o crescimento da cidade de Joaquim Pires, a nossa princesinha do Piauí. Então, assim, o nosso pioneirismo na nossa família, a família Pereira, foi José Pereira de Souza, né? Ninguém sabe assim a origem diretamente, sabe se foi do Maranhão. Um diz que foi de Magalhães de Almeida ou de Santa Quitéria. Sei que foi nesses redores do Maranhão, nesse Baixo Parnaíba, que a nossa família veio até aqui. Joaquim Pires não era Joaquim Pires ainda, e sim Porteirinha. Isso é homenagem a uma porteira que tinha de curral de um fazendeiro vindo da região de Barras, o coronel Cândido Rodrigues, em 1822. E os primeiros habitantes foi José Pereira de Souza e Luzia Rosa de Souza. Esta morreu com 115 anos, não é? E que foi um dos pioneiros quando chegaram aqui em Joaquim Pires, Porteirinha, e começaram a desvendar as suas residências fixas ali para onde hoje é a proximidade da Caixa d'Água Velha, e começaram ali a desfrutar dos arredores e buscava alimentar da própria região, do cultivo, do dia a dia deles que tinha na agricultura familiar, que é a agricultura de subsistência, né? Nesse tempo, pertencia a Buriti dos Lopes, a comarca de Buriti dos Lopes, o território de Buriti, e com o passar dos anos, alguns que se ficaram aqui na Porteirinha, vinham de outras cidades, de outros municípios, começaram a povoar Joaquim Pires, como inclusive a Escola Doroteu Sertão, homenagem ao primeiro comerciante de Joaquim Pires, de Porteirinha. Logo depois ele começou a trabalhar e começou o comércio a crescer, onde nos arredores ali hoje, onde é a Porteirinha, a igreja lá da São Sebastião, que era a antiga padroeira, que era Santa Doroteia. Nessa primeira igreja, que aqui é a igreja de Santa Doroteia. Aí foi fundada pelo um moço por nome Doroteu Sertão. Doroteu Sertão era um maranhense, um cidadão que veio para cá e construiu até aquele colégio depois, muitos anos depois, eles botaram o nome em homenagem a ele, Doroteu Sertão. E por ali cresceram, foram fincando, foram desenvolvendo o comércio local e algumas atividades, como a construção de couro, que era feito lá na lagoa, na Ilha do Cajueiro, na Ilha do Amor, como era chamada antigamente. Hoje lá é Ilha do Cajueiro. E algumas pessoas
que pertenciam a essa comunidade na época, Porteirinha, era não só a nossa família, mas tinha a família do seu Biluca, aqui mora tudo próximo ali à região. Tinha também do seu Alípio, da Dona Maria Alípio, que hoje tem família também bem grande nessa região, que inclusive mora no assentamento Boa Vista dos Ferreiras, que são descendentes dos primeiros desbravadores do município de Joaquim Pires, lá por volta da década de 1900, que começaram realmente a crescer, ficaram, e não só nossa história dos Pereira que vieram, temos também o pessoal dos Da Hora. Esse pessoal dos Da Hora foi outros setores que conseguiram trazer a cultura de outra região, esses vindo do Ceará, né? Se fincaram ali na região do Coqueiro, onde era uma grande comunidade, uma das maiores que nós tínhamos no município, antes de ser emancipada, e hoje praticamente 3, 4 famílias residem lá nesse local. Tá? Então, assim, foi isso que desenvolveu a nossa história de Joaquim Pires. Joaquim Pires é um município localizado no estado do Piauí, na região nordeste do Brasil. Conta com mais de 14.300 habitantes. Sua fundação foi dia 28 de dezembro de 1960. Sua história começa inicialmente com ocupações informais e desenvolvimento da agricultura familiar, que se estabeleceram em torno da Lagoa do Cajueiro. O nome foi dado à lagoa, acredito que devido à fazenda que era na comunidade chamada Cajueiro, não é? E o Cândido Rodrigues de Carvalho, né, que tinha fazenda de gado, porque quando a lagoa enche, ela fica lá próximo desse povoado chamado Cajueiro, né? A lagoa adentra a comunidade lá, né? Só que quando a lagoa seca, quando é verão, a lagoa se afasta bastante desse povoado. Como o Cândido Rodrigues de Carvalho tinha fazenda de gado, e aí no verão tinha dificuldade para o gado beber, aí ele trazia parte do gado para beber aqui nas margens da lagoa, em frente à igrejinha, como a gente chama. A igrejinha data de 1925, mas esse é anterior a 1925. E o Cândido Rodrigues trazendo gado para beber na lagoa, ali em frente à igrejinha, ele construiu um grande curral, onde hoje é a igrejinha. Ele construiu o curral, que era para colocar o gado para descansar depois que bebia e depois retornar para a fazenda Cajueiro, lá no povoado, na comunidade Cajueiro, certo? Com o tempo, ele foi trazendo cada vez menos o gado para beber, né? E o curral se desfez e ficou apenas uma porteira. E a partir daí, quando as pessoas vinham das outras comunidades aqui do município hoje para cá, quando alguém perguntava, tu vai para onde? As pessoas diziam, eu vou lá para onde tem aquela porteirinha. Daí surgiu o nome da comunidade. E foi dado o nome de Joaquim Pires à nossa cidade. Muitos pensam que é em homenagem ao primeiro prefeito, que o então governador nomeou naquela ocasião, que é o senhor Joaquim Pires Costa. Mas não é, o nome Joaquim Pires não é em homenagem a ele. É em homenagem a um senador da época que se chamava Joaquim Pires, que tinha inclusive o apelido de Cana Brava. E até eu pensar que era o Joaquim Costa, né? O primeiro prefeito. Não é. Joaquim Pires também, mas era um senador naquela época, em 1960. Após a emancipação, Joaquim Pires passou por um período de crescimento e modernização.
Investimentos em infraestrutura e serviços públicos melhoraram a qualidade de vida dos moradores. 1992 foi a minha primeira candidatura. Me candidatei a vereador. O PT naquela época não fazia aliança com ninguém, o partido entrava sozinho, né? As resoluções do partido não permitiam fazer alianças. E nós lançamos aqui 5 candidatos a vereador. Na época eu obtive 200 votos, né? Fui o 5º candidato a vereador do município mais votado, mas infelizmente não fui eleito naquela época por causa não tinha coligação e o partido não adquiriu a legenda. E aí, em 96, eu fui convidado para ser vice-prefeito, né? Fui vice-prefeito de 97 a 2000 e de 2001 a 2004. Em 2004 eu me candidatei a prefeito, né? Fui eleito, fui prefeito de 2005 a 2008. Em 2008 fui reeleito com uma maioria expressiva, né? Obtive 89% dos votos, com os 9 vereadores também eleitos do nosso lado, da nossa coligação na época. E também fui prefeito de 2009 a 2012. Né? Saí em 2012, reelegemos o sucessor, né? Todo o nosso grupo político, fizemos o nosso sucessor. E em 2016 voltei a ser candidato a prefeito. Ganhamos as eleições, fui prefeito de 2017 a 2020 e de 2021 a agora 2024. Né? Também quando eu cheguei naquela época aqui em Joaquim Pires, 1985, julho de 85, eu comecei também a me envolver com futebol, que eu gosto muito de esporte, né? Gosto muito de futebol. Cheguei aqui com aquele meu trabalho com as comunidades. O primeiro time que eu joguei era o Flamengo lá do Tipis, né? Que é um assentamento aqui que tem no município, que hoje é uma comunidade grande. Comecei a jogar no Flamengo e depois mudei para jogar no Palmeiras, que era um time era o melhor time que tinha aqui na época, né? O Palmeiras. E a gente jogava lá no estádio, que denominava Estádio Santinão, que era na margem da lagoa. Naquela época tinha uma dificuldade grande o esporte aqui em Joaquim Pires, mas a gente há de reconhecer que o seu Santino também, quando foi prefeito, ele era prefeito nessa época, em 85, 86, se não me engano, ele também deu muito apoio ao esporte na época, né? Deu muito apoio e a gente chegou a disputar vários campeonatos. Então, não foi assim uma dificuldade grande não, porque essa questão do esporte depende muito do gestor, né? De colocar como prioridade ou não. No nosso governo, por exemplo, é uma prioridade primordial, digamos assim, a questão do apoio ao esporte, né? Depois foi criado o Estádio Santinão, aí já era outra história. Eu já trouxe os grandes times do futebol do estado do Piauí, como o Parnaíba, o Paysandu, o 4 de Julho, o Flamengo e River de Teresina, até o Tiradentes de Teresina, o melhor time do Nordeste quando tinha chegado do Maracanã, de uma Copa chamada Nordestão, onde ele ganhou do Vasco da Gama, lá no Maracanã, em pleno Maracanã, pelo placar de 1-0. Esse time eu trouxe para cá, para Joaquim Pires, foi o maior movimento do mundo, e o placar foi bonito. Perdemos de 10-1. Então, isso tudo é festa. Só o Edilson Santos, fundador do esporte, com muito orgulho. E hoje, meus filhos herdaram isso de mim. Continuo no esporte, é desse jeito. Tenho um filho que é secretário, e aí eu estou ainda por aqui. Já fui narrador esportivo, na futebol, na Rádio Luzilândia, Rádio de Barra, e estou aqui ainda contando da história e vou ainda ajudar o esporte de Joaquim Pires a contar essa história por muitos anos, se Deus quiser.